Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, agora em Londres, 20 horas e 28 minutos, no Brasil, 17 e 28. Gente, eu estou no gráfico diário. Vocês vejam que mesmo com a violência dessa volatilidade da BTC, a gente segue desenhando um candle comprador, um doji, né, com corpo real muito tímido, mas ainda é um doji. A gente ameaçou desenhar um candle vendedor agora na última agulhada dos últimos minutos, mas segue aqui uma figura triangular. A gente promoveu, de uma maneira geral, fundos ascendentes, topos descendentes. Os corpos reais aqui estão nitidamente cedendo em direção à aresta inferior. Desde o teste daquele patamar em 25.250, a gente percebe que a gente estressou a aresta superior de uma figura triangular. De repente, os corpos reais começaram a ceder, desde o corpo real comprador que se desenhou no dia 21 de fevereiro. A semana que se seguiu foi uma sequência de corpos reais vendedores que acabou por criar uma LTA aqui na base de uma figura triangular e uma LTB aqui na aresta superior. Então é bem possível que a gente fique pipocando entre 24.350 e 23.100, agora perdendo paulatinamente a amplitude movimentacional, para em algum momento explodir na pernada de número 3, que vai fazer com que a BTC avance em direção a 30 mil dólares. Na minha leitura, vai passar um pouco de 30 mil, porque a onda 1 acabou ficando mais extensa que o inicialmente prognosticado, porque num primeiro momento eu achei que isso aqui fosse uma onda 2, cujo topo da 1 ficou em 24.255, mas na verdade a onda 1 foi em 25.250 e a onda 2, na verdade, está sendo essa figura triangularizada que vai acabar rompendo de forma ascendente para desenhar a onda 3. Então a onda 1, na verdade, trouxe a BTC lá do fundo de 15 mil e pouco para o patamar, para o topo de 25.250. A onda 2 está ficando triangularizada e como a gente está iniciando o trânsito por esse setor mais espesso aqui da nuvem, a gente fica propenso àquela repulsa magnética. Como aqui, ó, vamos pegar num passado não muito distante, ó, aqui, ó, iniciou o trânsito por cima do setor mais espesso, a BTC sofre essa repulsa magnética. Qualquer ativo, na verdade, mas a BTC principalmente, ela tem esse padrão de acabar turbinando o movimento impulsivo quando transita por cima do setor esverdeado mais espesso. É isso que vai levá-la a 30 mil dólares. No intraday, a BTC está sendo um reloginho, né? Todos os sinais na sala fecharam hoje rapidamente, porque batia na upper, voltava para ver o VWAP, estressou aqui a primeira, a segunda lower, voltou para ver o VWAP, estressou as uppers, voltou para ver o VWAP, e agora a gente segue aqui lambendo as lowers, e isso aqui vai acumular e vai retornar rápido em direção a um patamar acima de 23.600. Daqui a pouco a BTC vai promover a virada da VWAP de hoje, né? De segunda para terça, e é muito provável que a gente vire ali num patamar próximo de 23.400, 23.500. Na seara fática, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, do Tesouro norte-americano, diz que está trabalhando com outros países na estrutura regulatória cripto. Ou seja, é uma boa notícia porque a principal jurisdição do planeta não pode ficar tanto tempo mais com esse hiato regulamentar, por assim dizer, o que causa muita insegurança jurídica. E a Lido Finance ativou um limite de Ethers a serem apostados na sua plataforma descentralizada, depois que uma simples transação colocou 150 mil ETHs em stake de uma vez só. Agora existe um limite de ETHs apostados por transação, ou eventualmente por addresses, né? Mas não impede que um usuário distribua os seus Ethers em diversos public addresses e faça diversas transações. Mas, enfim, eles ativaram esse limite, por assim dizer. E a população de baleias de BTC encolheu para os níveis do início de 2020. Isso é um indicador on-chain que dá conta de que a gente talvez já tenha visitado o fundo dessa história correcional.
Para ser considerado uma baleia de BTC, é preciso ostentar num public address mais de 1.000 BTCs, e o nível de baleias, ou seja, entidades ou pessoas com mais de 1.000 BTCs, está reduzido a apenas 1.663 public addresses que controlam mais de 1.000 BTCs. Ou seja, isso é outro indicador on-chain forte de que a gente já conheceu o fundo dessa história correcional. E a última do Brexit, o Rishi Sunak, o primeiro-ministro britânico, diz que recuperou o controle sobre a rebelde Irlanda do Norte, que estava criando resistência a cumprir o acordo do Brexit firmado pelo Reino Unido. Vamos ver se ele consegue apagar esse incêndio, já que colocou em xeque a própria existência do Reino Unido. E a Janet Yellen fez uma visita, a secretária do Tesouro norte-americano fez uma visita surpresa a Kiev, reafirmando o apoio militar e financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia. Depois da visita surpresa do Joe Biden, agora a secretária do Tesouro norte-americana, a Yellen, fez também uma visita surpresa à capital ucraniana. E o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, está voando nessa segunda-feira em direção à Ásia Central. Ele vai visitar vários países que já compuseram a União Soviética, né? Já fizeram parte da União Soviética, as repúblicas de Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão serão objeto dessa visita do Antony Blinken, cuja missão diplomática, por assim dizer, está incomodando o Kremlin. Ele vai pedir distância desses países em relação à Rússia e também em relação à China. Vamos ver como essa incursão diplomática um pouco mais hostil, né? Nada amigável para os chineses e para os russos vai se desdobrar. Gente, o mundo está virado no hecatombe nuclear, a BTC segue acumulando aqui, desenhando ali um doji comprador que pode eventualmente estressar aqui a aresta superior da nossa cunha. Se romper 24.300 com força, aí revoga essa figura triangular. Na minha leitura, só vai fazer um pit stop em 25.250, vai formar um pullback e aí explode para 30 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada aqui no diário segue ganhando bastante espessura. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus. Grande abraço.